500 definitivamente mudou minha vida e minha carreira, porque foi onde eu descobri que eu gosto mesmo de estar perto dos empreendedores. Então, assim, comparando um pouco os mundos, né? Quando eu trabalhava no mercado de compra e venda de ações, né, renda variável, é muito mais a análise da demonstração financeira, é muito mais acompanhar a notícia. Você não está ali em contato com quem está liderando o negócio. Quando você trabalha com Venture Capital, você tem que estar do lado do empreendedor, né? O pessoal até brinca que o Venture Capitalist, ele é o coadjuvante, né? O protagonista é o empreendedor. E aí, beleza? Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo aqui na Camelo News, e este é o nosso Papo de Camelo. Você é muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a nossa conversa vai ser com Italy Colini, que hoje está à frente como uma das diretoras da Potência Ventures. A gente vai falar sobre investimento, sobre negócio de impacto, enfim, esse ambiente de negócios que é bem interessante e tem um papel fundamental não só no ecossistema brasileiro, mas em diversos outros países. A gente vai tentar falar um pouco mais sobre isso. Se isso também te interessar ou se você quiser saber mais sobre esse tema, fica aqui, porque essa conversa vai render bastante. Italy, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite, você é muito bem-vinda aqui. Eu não falei antes para deixar para falar agora, eu te conheço desde a época da 500, eu estava naqueles projetos junto com a Ambev como ponte com ecossistemas, então na época que vocês soltaram aquele programa grande com eles. Então, enfim, eu já lhe acompanho há um tempo, mas eu começo o podcast como eu começo com todo mundo, que é perguntando, Italy, quem é você e como é que você chegou até aqui? Muito legal, obrigada, Luiz, pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você, e muito legal saber que você já tinha acompanhado, porque o programa que a gente fez, né, quando eu estava na 500 e fiz o programa junto com a Ambev, foi um pouco do piloto do que eu queria tentar fazer, e aí passei a fazer com mais intensidade na Potência. Então, para contar um pouquinho para o pessoal que está chegando agora, enfim, que está me conhecendo agora, eu sou a Italy, eu sou formada em economia, eu comecei minha carreira no mercado financeiro tradicionalzão mesmo, então passei por áreas bem, eu diria que conservadoras, né, dentro do mercado financeiro. Então passei por trading desk, por credit analysis, passei por mergers and acquisitions, então assim, eu experimentei várias áreas do mercado financeiro tradicional, mas onde eu me encontrei mesmo foi no Venture Capital. E eu acho que é engraçado porque quando você olha a história de trás para frente, tudo faz sentido, né? Mas eu não imaginava que eu ia parar nessa área. Por outro lado, hoje eu percebo que em vários momentos da minha vida eu estava buscando e tinha curiosidade, interesse por coisas que eram de fronteira da área de conhecimento que eu estava. Então, mesmo na graduação, quando eu fazia economia, as matérias que eu mais gostava tinham a ver com o que estava sendo estudado pela economia atualmente, não por aquele livro-texto de 30, 40 anos atrás. Quando eu comecei, né, a trabalhar no mercado financeiro, eu me interessava por entender o que era inovação dentro do mercado financeiro. Então, meu interesse por finanças sociais, por investimento de impacto, também veio dessa visão de que era possível utilizar ferramentas financeiras de um jeito diferente do tradicional. Então, acho que uma coisa vai levando a outra, né? Depois que eu passei pelo mercado mais tradicional, eu trabalhei por um tempo na Cital e Finanças do Bem, é uma organização que fazia tanto consultoria ESG, né, Environmental, Social and Governance, então comecei a olhar para as questões ambientais, sociais e de governança. Trabalhei com consultoria lá com isso e também trabalhei com empréstimos sociais, que eram empréstimos para empresas de impacto ou para ONGs. Então, depois de ter passado por essa área, surgiu a oportunidade de trabalhar na 500. E a 500, apesar de não ser um fundo de impacto, tinha um portfólio tão extenso, né? A 500 já investiu em mais de 2.500 startups no mundo inteiro,
E no Brasil, especificamente, tinha investido em algumas empresas que nasceram como empresa de impacto. Então, eu não sei se você sabia, mas a Olist, por exemplo, antes de ser Olist, se chamava Solidarium e, coincidentemente, tinha recebido um empréstimo da Citaui enquanto Solidarium. E depois de um tempo, o Thiago, né, fundador da Olist, foi selecionado para a aceleração da 500 e transformou o modelo de negócio, que antes era apenas um marketplace para artesãos, ele transformou no marketplace dos marketplaces, lá na aceleração em São Francisco, e mudou o nome para Olist. Então, eu sabia que dentro do portfólio da 500 eu poderia encontrar empresas que tinham a ver também com um pouco do meu propósito. Então, eu topei esse desafio, eu fiquei quase 4 anos lá na 500. Eu era a única pessoa, né, da Five no Brasil, e isso me deu uma visão muito boa do ecossistema, porque eu acompanhava um pouco do portfólio, mas eu não ficava numa posição de decisão de investimento, eu ficava muito mais numa posição de desenho e execução dos programas de aceleração. Então, eu rodei programa em Miami, eu rodei programa em São Francisco, rodei programa no Brasil, né, aquele com a Ambev, e eu comecei a entender um pouco do o que era a necessidade dos empreendedores em estágio inicial. Então, eu acho que trabalhar na 500 definitivamente mudou minha vida e minha carreira, porque foi onde eu descobri que eu gosto mesmo de estar perto dos empreendedores. Então, assim, comparando um pouco os mundos, né? Quando eu trabalhava no mercado de compra e venda de ações, né, renda variável, é muito mais a análise da demonstração financeira, é muito mais acompanhar a notícia, você não está ali em contato com quem está liderando o negócio. Quando você trabalha com Venture Capital, você tem que estar do lado do empreendedor, né? O pessoal até brinca que o Venture Capitalist, ele é o coadjuvante, né? O protagonista é o empreendedor. E o que eu gostava, né? O que eu gosto muito é poder ouvir sonhos, ouvir estratégia, entender onde eu posso ser útil para essa estratégia, como eu posso fazer conexões. E eu comecei a perceber também que às vezes a gente acha que a gente sabe pouco, mas porque a gente sabe de alguma área em específico e a gente consegue compartilhar isso com empreendedores, isso pode mudar a trajetória de muitos empreendedores. Então, eu também comecei a perceber o valor, né, o que os VCs gostam de falar do valor adicionado, que tem que gerar valor adicionado para os empreendedores. Eu acho que eu comecei a descobrir o que era esse meu valor adicionado a partir do trabalho da 500, onde eu fui entender, cara, como é que realmente você valida um MVP, né? Como é que você encontra Product Market Fit? Como que você constrói uma estratégia de captação? Como que você constrói relacionamento com investidores? Então, eu acho que essa experiência, ela me despertou a paixão pela profissão, mas ainda assim eu sentia um pouco de falta de olhar para quem não estava sendo olhado dentro do ecossistema de startups. Então, quando surgiu a oportunidade de me juntar à Potência, né, eu me juntei à Potência em janeiro de 2022. A Potência, ela é um fundo de impacto que investe tanto em outros fundos de Venture Capital quanto em startups. Então, a gente tem uma estratégia híbrida de investimento. E isso é muito legal porque, ao mesmo tempo, eu estou na posição de investidor de startup, mas eu também estou na posição de LP, do Limited Partner, que é o investidor do Venture Capital. Então, eu consigo, nessa posição de investidor de VC, ter uma análise mais macro, né, entender um pouco desse contexto do fluxo do dinheiro, e enquanto investidora de startup, eu consigo entender um pouco mais do dia a dia da startup, do operacional e dos desafios. Hoje em dia, além da Potência Ventures, né, eu mentoro startups, eu invisto como anjo e eu dou aula. Então, assim, tem alguns cursos de captação de investimento que eu construí para Bitumami, que é uma aceleradora de mulheres, para Precap Lab, que é uma aceleradora de empreendedores negros. Então, eu estou sempre tentando estar próxima, me conectar com o que eu chamo de celeiro de talentos e que muitas vezes não estão, como é que eu posso dizer, navegando ou incluídos nesse ecossistema. Então, eu vi na oportunidade da Potência uma chance de conseguir
colocar em prática a visão que eu acredito sobre o ecossistema, que é uma visão mais inclusiva, uma visão que olha para questões de impacto socioambiental e que também olha para a gente conseguir encarar as diferenças de acesso entre empreendedores privilegiados e empreendedores que eu vou chamar aqui de minorizados nesses espaços, porque mulheres e pessoas negras, por exemplo, não são minoria no Brasil, mas estão minorizados dentro desse espaço de poder. Então, acho que na Potência, o que eu trouxe de experiência tinha sido essa questão de apoiar as startups, de entender como desenhar módulos interessantes que os empreendedores podem utilizar. E aí, quando eu comecei na Potência, já foi para uma posição que é, sim, uma posição de investimento. Então, é uma posição de poder entrevistar empreendedores, escrever investment memo, que é o documento onde a gente apresenta para o comitê de investimento, e realmente liderar investimentos em startups de estágio inicial. A gente investe do pré-seed ao série A, né? E a gente geralmente investe aí algo entre $50 mil e $2 milhões, depende muito, né? É um intervalo grande, mas é porque depende se a gente está liderando ou acompanhando, depende de qual é essa rodada, se é uma pré-seed, uma seed, um Series A. Então, eu começo a ter mais experiência e mais autoridade, digamos assim, para falar realmente de decisão de investimento, mas eu não elimino essa parte de, digamos assim, essa parte programática, onde o que pode ser interessante para empreendedores, porque eu trouxe isso para a Potência. A Potência não é uma aceleradora, nunca vai ser uma aceleradora, e por isso eu não queria montar um programa de aceleração, mas eu queria montar um programa de geração de deal flow, ou seja, eu quero fluxo de negócios de pessoas diversas. E aí, ao longo desse primeiro ano da Potência, eu fui propondo algumas ideias, desenhando, né, e lapidando essa ideia. E em novembro, a gente lançou aqui no Brasil um piloto que chama Potência Up Fellowship. E o que é esse piloto? Ele é um programa de bolsas para empreendedores subrepresentados, e aí a gente abriu o leque da diversidade para mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas com deficiência, maiores de 60 anos e pessoas periféricas. Então, foi um chamado amplo. Claro que a maior parte da turma tem representatividade entre mulheres e pessoas negras, mas a gente também tem fundador pessoa com deficiência, fundador que é maior de 60 anos, tem boa parte das pessoas que vieram da periferia. Então, a gente tem uma combinação, né, de marcadores sociais, digamos assim. E esse programa, ele não é pensado para ser uma aceleração fechada, onde você passa 2, 3 meses muito imerso em aulas e mentorias. Ele é, na verdade, pensado como uma construção de comunidade, onde você acessa benefícios que os empreendedores privilegiados já têm dado para eles. Por exemplo, a gente está bancando 3 horas de aulas de inglês por semana para esses empreendedores que foram selecionados pelo Potência Up, porque a maior parte deles não fala inglês, não poderia, por exemplo, não conseguiria fazer um pitch para os meus 2 colegas que estão nos Estados Unidos, né? A Potência hoje tem 4 pessoas contando comigo, então é um time bem enxuto mesmo. Tem 4 pessoas no front, fazendo essa conexão e essa conversa com empreendedores. 2 ficam nos Estados Unidos, a Kelly, que é a fundadora, fica na Inglaterra e eu fico no Brasil. E a gente entende que a gente não vai conseguir sair da nossa bolha se a gente não se aproximar dessas populações e a gente não prover algo que também pode ser de valor para eles. Então, começou com essa ideia das aulas de inglês, que estava na minha cabeça desde o programa com a 500, porque no programa com a 5, o mentor era de fora, eu selecionei pessoas e fui vendo o nível de inglês delas, mas eu gravei todas as mentorias, eu legendei todos os vídeos, então eu já tinha um pouco dessa visão de, tipo, precisa ser inclusivo para todo mundo.
E agora, né, na potência, eu comecei a pensar, putz, vamos além, vamos trazer a aula de inglês, porque se eu quero que eles acessem capital estrangeiro, que a maior parte do capital, não só de venture capital, mas de venture capital e impacto social, está fora do Brasil. É óbvio que tem muito capital entrando aqui também, mas você diminui muito o seu leque de possibilidades quando você não fala a língua do investidor estrangeiro. Então, o componente, meio que assim, a pedra fundamental começou sendo as aulas de inglês, e aí eu fui pensando em outros componentes, com a ideia de que todo mês existe alguma atividade interessante para esse grupo de 20 empreendedores. A gente selecionou 20 startups, tá? No mês de março, a gente vai ter 3 workshops com a Artemisia. A Artemisia é a maior aceleradora de impacto do Brasil e a fundadora da Potência foi cofundadora da Artemisia, então a gente tem uma relação próxima. E eles vão trazer para a gente fontes de recursos, porque nem toda startup precisa de venture capital. Nem toda startup deveria captar investimento com venture capital. Então, como é que você entende se a sua startup tem uma rota que faz sentido para o VC ou não? E se for, tipo, se você crescer de um jeito mais linear, por que não um empréstimo de longo prazo? E quais são essas fontes aí de recursos que a gente tem? Então, a gente vai ter um workshop de fontes de recurso, um workshop de teoria da mudança, que é uma metodologia que os investidores de impacto usam para analisar negócios de impacto. E aí eu vou fazer um parênteses aqui para quem não sabe o que é o empreendedorismo de impacto, né? Bom, você criar um negócio de impacto social é criar algo que vai, no seu core business, solucionar algum problema social. Então, é um negócio que nasce para combater ou para solucionar um problema social. Vou dar um exemplo dentro do nosso portfólio. A Letros é uma startup de educação e eles têm uma plataforma de inteligência artificial em que as escolas, tanto públicas quanto privadas, quando utilizam, os alunos podem escrever redação e entender em tempo real se a gramática está melhorando ou não, se o léxico está melhorando ou não. Por que essa é uma startup de impacto social? Porque os fundadores criaram com a ideia de que deveria servir o setor público também, ou seja, deveria ser uma ferramenta utilizada tanto por setor público quanto privado, porque hoje em dia muito do empreendedorismo em educação está voltado para escolas privadas, mas 80% das escolas do Brasil são públicas. Então, se você não tem um modelo de vender para a escola pública, você não está indo na base. Né? Então, os fundadores, eles criaram essa ferramenta pensando na melhora do letramento e na diminuição da desigualdade social, porque quando você lê melhor, interpreta melhor, você tem acesso à universidade melhor, você tem acesso a empregos melhores. Então, você entende que é uma tese de longuíssimo prazo, porque a gente está olhando para a educação básica e ensino médio, né? Mas o impacto, ele é de longo prazo e a intencionalidade para o empreendedorismo social é muito importante. Então, se você tem uma empresa que é uma grande empresa, que ela oferece um serviço e ela tem, de repente, projetos sociais, isso não é empreendedorismo social. Isso é responsabilidade social corporativa. É diferente. E isso pode ter algumas métricas ESG, né, que a gente chama, que agora tá todo mundo falando de ESG, mas isso não é um empreendedorismo social, porque a empresa não nasceu para atacar um problema social. Então, fechando esse parênteses, a gente olha para empresas de impacto social entendendo a intencionalidade dos fundadores. E ao selecionar essas 20 empresas para o Potência Up, para o Fellowship, eu construí um modelo de funil aqui, porque eu não estou fazendo caridade. O que eu estou fazendo é uma estratégia de investimento de longo prazo. Por quê? É óbvio que existe um custo em trazer aulas de inglês, em trazer workshops, mentorias, rodas de conversa para esses empreendedores. Mas a minha ideia é que até o final de 12 meses, que é a duração desse fellowship, desses benefícios, a gente selecione pelo menos 5 dessas 20 startups para investir $100 mil em cada uma. Então, o que eu estou fazendo é uma estratégia de funil que, ao calcular esse retorno potencial de ter investido
no mínimo $500 mil, certo? Porque são 5 vezes 100 mil. Eu estou olhando para um retorno potencial em 6, 7, 8 anos de algo como 1,5 milhão, 2 milhões de dólares. Então, eu estou tendo um gasto hoje, além desses 500 mil, que é algo como 100 mil dólares para rodar todo o programa. Enquanto eu gasto 600, eu estou esperando ter de retorno pelo menos 1,5, né? Ou mais ao longo de todos esses anos. Então, eu não estou fazendo caridade e eu não estou fazendo apenas um movimento de fomento ao ecossistema. Eu estou fazendo um movimento de criação de oportunidades de negócio e mitigação de risco, o que a gente chama de de-risk. Eu estou mitigando o risco porque eu vou passar mais tempo conhecendo essas startups antes de entender em quem realmente eu vou investir. E eu acho que está nisso o componente de inovação que a gente traz com o Potência Up, porque a gente está acostumado, enquanto Venture Capital, a ativar deal flow de algumas maneiras, mas o que eu estou me propondo fazer ao invés de eu apenas rodar alguns happy hours na Faria Lima com, enfim, empreendedores de perfis que a gente já conhece que estão na bolha, eu estou gastando dinheiro de outra maneira para atrair empreendedores que, para mim, são como diamantes brutos e que apenas não receberam oportunidades por causa da desigualdade do Brasil, e isso vai me levar a boas oportunidades de investimento. Então, essa é a tese do Potência Up Fellowship, e enquanto isso, obviamente, eu continuo selecionando startups no estágio de seed, série A, para investir. A gente trouxe 2 startups, né? Eu liderei 2 investimentos no ano passado em startups e em um fundo da América Latina. Então, assim, estou combinando um pouco do que eu tinha de experiência na 500 para criar algo, para testar algo novo dentro da indústria de Venture Capital. Cara, achei muito legal, assim... Você conseguiu passar por pontos que eu acho que são muito importantes, tá, para esse contexto. O primeiro, que eu acho que vale muito mencionar aqui, é o próprio ambiente de aceleradoras como 500. Eu lembro que quando eu estava empreendendo, eu fui acelerado e investido na Plug and Play, 2015. E quando você participa de ambientes como esse, e eu meio que passei por um processo parecido com o seu. Eu tive startup durante um tempo, então eu passei por uma série de acelerações e negociações de investimento e tudo mais. Em 2017, eu entro numa corporação de educação, mas com objetivos de investimento em mercado diverso, para criar uma estratégia de investimento, que hoje é a Overdrives, que é quando a gente faz tanto aceleração quanto investimento com um perfil também de venture capital, etc. E, obviamente, aquisições por interesse da corporação. Então, é muito bacana quando você passa por alguns ambientes e você traz essas experiências para esses próximos passos, né? Então, quando você mencionou a 500, eu lembrei na hora da minha experiência na Plug and Play, que são ambientes onde 500, mais de 2.000 investimentos. A Plug and Play, na época que eu estava lá, só num prédio tinham 400 startups. A gente olha, de fato, um volume muito grande, uma diversidade de negócios, mas a gente vê ainda muito pouco diversidade de pessoas, né? Dos empreendedores. E eu posso falar no masculino, porque boa parte são homens que ainda ocupam esses espaços. Então, quando você começou a puxar daí e você trouxe para a proposta da Potência, isso me abriu muito os olhos para uma, de fato, necessidade que a gente tem dentro do nosso ecossistema, e obviamente a gente pode falar do nosso primeiro, do nosso ecossistema, que são a diversidade de pessoas, né? E a gente sabe, e você fechou muito bem, que o interesse midiático está muito na população Faria Limer e perfis semelhantes, mas a gente sabe que a capacidade empreendedora do brasileiro em geral, ela é muito difundida. E é isso, é questão de oportunidade, é questão de você conseguir priorizar outras coisas, priorizar aquilo que muitas vezes não é priorizado, mas que tem um potencial, fazendo um paralelo ao nome do fundo, de negócios e de perfil empreendedor absurdo. Para devolver a bola para você, você já falou sobre o que são negócios de impacto, então já vou pular esse ponto, mas
nesse viés da diversidade, tem uma questão que você trouxe que eu acho muito bacana, que é o viés formador do perfil empreendedor. E eu estou à frente de uma aceleração, você também já passou por uma e hoje está na potência, e a gente muitas vezes não vê alguns cuidados com as pessoas que a gente investe ou quer investir, além das técnicas, né? Então, quando você pega aceleradoras de volume, como a 500, como a Plug and Play, como tantas outras, você vê a entrega de informação quase como um padrão. Tem que falar sobre estratégia de venda, tem que falar sobre marketing, tem que falar sobre como gerenciar produto. Mas às vezes a gente deixa de olhar para algumas necessidades que não são, entre aspas, técnicas, mas são fundamentais para o desenvolvimento técnico daquelas pessoas, né? E quando você mencionou o inglês, quando você muitas vezes traz um conteúdo que ajuda as pessoas a se desenvolverem como pessoas, na Overdrives a gente bate muito em cima do tema pessoas, né? Então a gente tem todo um processo de acompanhamento de estratégias de contratação, de criação de cultura dentro da empresa, de criação de ambientes diversos. Então a gente vai também para essa linha que é importante para o perfil empreendedor saber montar uma equipe, saber contratar alguém que faça sentido e não sair acumulando gente dentro da empresa à torta e à direita. Então esse viés também da formação eu achei muito bacana. E para te devolver a palavra, o que eu queria que você falasse um pouco mais agora você falou da estratégia da potência de retorno de longo prazo, né, desse funil que você criou, onde você tem um acompanhamento inicial, uma seleção para investimento e, óbvio, uma projeção aí de 6, 8, 10 anos para você tirar o investimento que você fez. Como é ter uma estratégia de investimento como um fundo ou investindo em fundos, pensando em nichos específicos? E eu vou colocar agora as startups de impacto como um nicho, por mais que elas possam atuar em mercados diferentes, mas tem uma base conceitual parecida. Como é isso na figura do investidor de risco? A gente escuta muito sobre modelo de Blitzscale VC, né? Ou seja, Venture Capital que entra em startups que daqui a um ano estão levantando de novo, e daqui a um ano de novo, e daqui a um ano de novo, e fica uma bola de neve de investimentos. Mas no teu caso eu percebo que vocês vão para uma outra linha, vocês vão para uma linha mais cauda longa, um relacionamento um pouco maior. Como é isso na relação não só interna da potência, mas na relação dos outros fundos que vocês participam? Sim, é bem interessante sua pergunta, porque o que eu vejo no portfólio de investimento direto da Potência, eu vejo 3 perfis principais de empreendedores. Então, a gente tem o empreendedor que é Impact First. Então, tipo assim, eu nasci para gerar impacto e esses são, eu diria que os mais resilientes e são também os que enfrentam mais dificuldade de captar dinheiro, porque quando você tá querendo combinar retorno financeiro e impacto social, você precisa ser ainda mais criativo do que quando você está só pensando no retorno financeiro, tá? O Impact First Founder é esse perfil. A gente tem o Growth First Founder, que é aquela pessoa que a gente vê que o negócio dela nasceu para criar impacto, mas ela está muito mais se direcionando para captar dinheiro de VCs tradicionais. Ela quer mirar no crescimento primeiro. É óbvio que o que ela criou vai ajudar a solucionar um problema, mas ela não se posiciona no mercado como uma empreendedora de impacto. Um exemplo do nosso portfólio é a Talently, é uma startup peruana que já está presente no México e na Colômbia, e a gente co-investiu com a 500 Latam. E esse perfil é um perfil que porque sente mais dificuldade quando se posiciona como empreendedor de impacto, prefere não se posicionar como empreendedor de impacto, embora seja na sua essência. E o terceiro perfil é o perfil de empreendedor de impacto com um crescimento mais linear. Então, é o Impact First, mas querendo fazer algo que vai crescer de um jeito um pouco mais linear. Não vai ter blitzscaling.
Por que a gente consegue olhar para os 3 perfis, tá? Porque o nosso veículo financeiro, o nosso fundo, ele é um fundo evergreen. Ou seja, eu tô sempre multiplicando o dinheiro e reinvestindo esse dinheiro. Diferentemente dos fundos mais tradicionais, não necessariamente eu tenho que, no ciclo de 10 anos, devolver todo o dinheiro pro meu LP. Eu tenho, na verdade, que multiplicá-lo porque assim esse fundo vai ser eterno cada vez mais. Então, isso nos dá a flexibilidade e também nos posiciona enquanto capital paciente, né? Que é um conceito que eu comecei a aprender na Citaui e que para mim faz muito sentido. Por quê? Porque quando você permite que exista veículos dessa maneira, você consegue ser mais paciente nos ciclos econômicos. E para startups que têm impacto social e que levam mais tempo para calibrar o modelo de negócio junto com o impacto social, isso dá fôlego para essas startups sobreviverem, coisa que se elas só captassem com um SoftBank, uma Monax, seria mais difícil. Mas a gente co-investe com fundos tradicionais. Por quê? Porque existe uma diversificação do nosso portfólio. Então, enquanto, por exemplo, na Letros, que é um perfil de Impact First Founder, mas eles crescem em ritmo acelerado, cresceram 4 vezes no ano passado. Nós co-investimos com a Canary, com a Península e com a Positive Ventures. A Positive é em fundo de impacto também, mas a Canary é super tradicional. A gente já co-investiu na Árvore Educação, que é uma biblioteca digital para escolas públicas e privadas, co-investimos com a Monax. Então, o que eu acho legal também de trazer para quem está ouvindo a gente é que, para mim, o posicionamento da Potência faz muito sentido, porque a gente se posiciona na intersecção do impacto com o retorno financeiro. E isso me permite ser a voz do impacto numa mesa de investidores tradicionais e ser a voz do retorno financeiro numa mesa de apenas investidores de impacto, que muitas vezes os investidores de impacto, eles podem variar, tá? Eles podem ser tanto investidores que buscam retorno acima da média do mercado, podem ser investidores que buscam retorno na média do mercado e podem ser investidores que buscam retorno abaixo da média do mercado e que geralmente são fundações que estão utilizando recursos para fazer investimento de impacto, mas que não necessariamente têm que dar um retorno para esse fundo. Então, a variedade dos investidores, existe uma variedade dos investidores de impacto, e a Potência está dentro dessa variedade posicionada no investidor que busca retorno. Então, eu uso, para minha análise financeira, as métricas que um fundo tradicional usa. A diferença é que eu não preciso, para todas as empresas do meu portfólio, cobrar que elas cresçam em blitzscaling 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes. Porque eu consigo ter uma diversidade de crescimento dentro do meu portfólio. É ótimo quando tem as empresas que crescem desse jeito, como uma Letros, por exemplo, como uma TAC. Sim, é isso. Eu também estou buscando isso, mas eu não busco só isso. E eu acho que esse também um pouco da inovação financeira que eu vejo dentro da construção de portfólio da Potência. Um modelo que a gente tem testado recentemente, a gente já fez 2 ou 3 contratos nesse modelo, é o de Revenue Share Agreement. Ou seja, eu faço um modelo de contrato que ele é conversível, só que em algumas condições. Se a empresa conseguir captar novas rodadas, eu converto o meu dinheiro em participação. Se ela tiver dificuldade de captar novas rodadas, seja pelo ambiente macroeconômico, seja porque realmente levou mais tempo para azeitar o modelo de negócio, ela pode me devolver um múltiplo do valor que eu investi nela em porcentagem da sua receita. Então, um exemplo só para quem está ouvindo isso pela primeira vez. Se eu faço um modelo de Revenue Share Agreement de $500 mil, com um múltiplo de 4 vezes, e em que a empresa deveria me pagar anualmente 4% da receita dela, eu posso, digamos assim, eu posso ter essa flexibilidade, onde se ela não capta novas rodadas, ela vai me devolver 4 vezes o que eu investi,
a partir de 4% da receita anual dela. Ela vai me pagar como se fosse um empréstimo. Mas se ela captar uma rodada seguinte, uma série A, uma série B, esse valor se converte em participação de ação e aí ela não tem que me repagar, eu viro acionista e aí posso ter o meu retorno através da valorização desse equity. Então você percebe que instrumentos financeiros diversos permitem uma flexibilidade em como você enxerga esse retorno. E a gente está testando isso em algumas empresas, a gente já fez isso com uma empresa do Uruguai, uma do México e agora uma do Brasil, que é ter esse contrato mais flexível de Revenue Share Agreement. Então, eu acho também que você gerir um fundo que se posiciona no longuíssimo prazo permite testar experiências, testar veículos financeiros de uma maneira diferente e gera aprendizado para o ecossistema. Então, potencialmente, as próximas empresas que eu for analisar, se eu ver que elas têm algo de um pouco mais parecido com essas que eu já fiz um revenue share, eu provavelmente proponho um revenue share ao invés do equity puro. Porque isso blinda a mim, tipo, eu vou ter retorno para o fundo de alguma maneira, e blinda ao empreendedor que não vai sofrer com, por exemplo, né, investido por uma Andreessen Horowitz, por exemplo. Você não cresceu 5, 10 vezes em 2, 3 anos, é muito, muito comum forçar a fechar a empresa. Tipo, não deu certo. Mas, às vezes, a empresa cresceu 3 vezes, 2 vezes, 3 vezes, e ela está causando impacto social. E eu acho que isso também é uma coisa interessante, que é, porque a empresa não cresceu em blitzscaling, ela não merece existir? Ou eu funciono dessa maneira porque a indústria de venture capital exige esses múltiplos? Então, eu consigo entender os fundos tradicionais que exigem esses múltiplos, mas eu acredito que devem existir mais variedades de fundos e estratégias para que a gente consiga ter um mosaico de soluções financeiras para diferentes perfis de empreendedores, sabe? Que isso cai muito no cenário deste podcast, do cenário dos conteúdos que eu crio, que é esse ambiente do que a gente se propõe como Startup Camelo, como ambientes empreendedores mais resilientes a mercado, a variações de mercado, menos dependentes de rodadas e mais rodadas sucessivas de captação. E quando você foi colocando o posicionamento, né, estratégico do porquê olhar para impacto, de como olhar, de entender que negócios de impacto são negócios e para quem investe o retorno também é necessário, isso também foi abrindo para mim uma visão de investimento voltado a eu preciso olhar para empreendedoras e empreendedores que sabem fazer um bom uso da captação no viés de resiliência de negócio, né? Então, quando você os exemplos que você deu, acho que foi muito bom, porque quando você entra numa estrutura tradicional de venture capital, você automaticamente é pressionado a esse crescimento. E esse crescimento ele tem que acontecer de qualquer jeito. Porque se você não tem uma métrica de crescer 4, 5 vezes ao ano, e aí, obviamente, uma métrica que faça sentido, mas qualquer uma que faça sentido, a pressão vem muito forte em cima do empreendedor. Então, o empreendedor ele fica girando em torno de responder ao venture capital que está lá esperando aquele múltiplo e interagir com o mercado, que está só esperando um produto que faça sentido para a vida deles. Quando você olha para aumentar um pouco esse campo de visão, entender que existem negócios que vão crescer mais lentos, né, em termos comparativos com esses outros, mas que vão crescer, que é o objetivo de qualquer negócio que se cria, de qualquer natureza, você cria para crescer. Obviamente, startups e negócios digitais têm um potencial de crescer numa velocidade maior do que uma padaria, por exemplo. Porém, não significa que todas vão crescer 5, 10 vezes ao ano, não faz muito sentido. Então, isso eu acho muito bacana, porque, claro, a gente vai entrar em toda essa discussão de mudanças na base da análise dos negócios que vão ser investidos, né? Ou seja, a gente vai cair para um investimento que está sendo dito hoje mais racional, né? Então sai um pouco do blitzscale e vai para essa linha mais racional.
A gente também olha para o impacto no comportamento de quem está empreendendo, saber lidar com essas captações, fazendo todo um processo de gestão, controle, projeção do negócio em cima daquele valor captado por resultado real, né? Então, cara, você não precisa crescer 5 vezes, mas tenta crescer 2 vezes e crescer isso de uma forma financeiramente saudável, né? Então, ter perfis investidores, como você falou, né? Você fica na interseção entre o negócio de impacto, mas um negócio que gera retorno, né? Então, essa é uma interseção para mim muito importante hoje para esse mercado. Ela faz muito sentido, né? Tanto o contexto Brasil, o exemplo que você deu de startups que têm atuação também no mercado público, né? Ainda bem que o setor público brasileiro, de fato, está começando a aprender a contratar startups, que era uma coisa que 5 anos atrás nem se falava. Startups falavam que vende para o governo, os investidores saíam correndo pela dificuldade, pela burocracia. Então, hoje isso está mudando um pouco. Então, ainda bem que está mudando, porque... Eu acho que o primeiro fundo voltado para GovTech no Brasil foi lançado em 2021, 2022, alguma coisa assim, da Capital, como o fundo foi. Mas, assim, muitas vezes quando você conversando com investidores, por exemplo, sobre o case da Letros, muitos veem como um risco, mas parte da receita deles vem do governo. Eu falei, mas gente, se eles não venderem para governo, eles não estão causando impacto. Você quer que só alunos de escola particular tenham um bom letramento? Tipo, eu acho que o que a gente coloca também, Luiz, enquanto investidor, é um questionamento na raiz, sabe? Que é tipo, eu quero gerar retorno, mas eu preciso entender a ética do produto ou serviço que eu estou construindo. É óbvio que existe um risco em vender para o governo, mas como é que eu mitigo esse risco? Quando o investidor quer realmente fazer, ele pensa em mitigar risco, ele não pensa em evitar o investimento, sabe? Pois é. Uma coisa que eu acho legal, a gente tem no nosso portfólio 2 startups que, em termos de negócio, elas competem, mas elas não competem no mercado. Elas são um produto de acompanhamento de pessoas no ambiente médico, né? Acompanhamento de pacientes e tudo mais. Uma delas é voltada ao mercado privado. A outra é voltada a municípios. A voltada ao mercado privado, e as plataformas são muito parecidas. A voltada ao mercado privado tem todo aquele trâmite de fechar com hospitais, com redes, com clínicas, então tem toda aquela discussão do B2B. A voltada a municípios descobriu qual o teto de contratação dos municípios abaixo de licitações, conseguiu modelar o produto para caber naquele valor e em 6 meses eles saíram de 12 municípios para 65. Que Aí, legal. E pois é, você fala assim, isso é criatividade, isso é inovação, né? exatamente. Aí um dos investidores chegou e fez assim, mas quando virar o mandato do município, ele perde o contrato. Tá bom, vamos supor que dos 65, ele tem uma perda de 20%. Mas o cara que está no B2B com 4 hospitais, se 2 cancelarem, ele perdeu 50%. Então, o risco da perda não é um problema. Por mais que a natureza do público tenha, de fato, seja diferente do privado, mas se você souber crescer, como você falou, se você descobrir criativamente um caminho de consolidação do seu negócio por vias públicas, ele vai crescer, ele vai se manter e ele vai ser financeiramente saudável. Hoje, essa que atua no mercado público, cara, ela é 3, 4 vezes maior do que essa privada. Significa que o modelo público é melhor? Não quer dizer que é melhor ou pior, mas quer dizer que o empreendedor do modelo B2G achou um viés de crescimento que fez sentido para eles e está dando um resultado bacana. Então, isso é legal, né? Ter essa visão de que o público também é mercado, né? Vender para município, vender para estado, vender para E o se governo você federal. pensar, Luiz, o setor público é o maior mercado. Tipo, é um dos maiores Exatamente, mercados em termos de capacidade de compra. O problema é que você tem exatamente. muitas travas, né? E aí, eu até lembrei que você tinha falado um pouco de olhar para nichos e setores, né? Só Uhum. para compartilhar contigo a potência, nos investimentos em startups, a gente olha para educação e empregabilidade. Então, nesse processo também de sair da 500, que era bem generalista, qualquer setor, né, a gente olhava,
eu fui para uma estratégia onde eu estou olhando para soluções em educação e empregabilidade. E foi interessante porque quando eu entrei na Potência, a gente só tinha EdTechs e HRTechs no portfólio em geral. Mas eu comecei também a questionar um pouco das fronteiras, dos limites dessa tese de investimento. Por quê? Uma startup que faz financiamento de educação e é uma fintech, ela tem um impacto em educação. Então, ela poderia ou não poderia estar dentro do nosso portfólio? Uma startup que olha para a questão de educação financeira dentro dos aplicativos de banco. Ela tem um impacto em educação, mas também ela é uma fintech. Ela está dentro ou ela está fora? Eu posso investir ou não posso investir? Uma startup que olha para a conexão de empreendedores negros com grandes empresas para eles serem provedores de serviço. Ela não é uma HRTech, não é uma EdTech, né? No fellowship do Potência Up a gente tem um exemplo, ela se posiciona como supply tech, mas ela tem um impacto em empregabilidade, porque empreendedorismo também é criar emprego decente. Então, quando você olha para a tese em si, e você começa a questionar um pouco desses limites, a gente vê que a gente não precisa ser tão verticalizado assim. O que a gente precisa é entender se está tendo o impacto naquele, digamos, naquele objetivo de desenvolvimento sustentável que a gente está olhando. Então, a gente olha para educação de qualidade e emprego decente. Só que eu não preciso só investir em HRTech ou EdTech para estar tendo esse, né, para ter esse impacto nesses dois ODS. E aí, foi nessa discussão que no ano passado a gente investiu nas 2 primeiras fintechs do nosso portfólio. Então, a gente investiu na Flevo, que faz financiamento, é uma chilena que faz financiamento em educação. É como se fosse a Provi, não sei se você já ouviu falar da Provi, mas está uns 2 anos atrás, em termos de desenvolvimento. E eu liderei um investimento na Flourish, que é uma fintech fundada por um brasileiro imigrante nos Estados Unidos. Então, o Pedro, ele foi com a mãe dele, ele é nordestino, a mãe dele decidiu ir para os Estados Unidos como imigrante ilegal quando ele era criança. A mãe dele foi, como é que fala, trabalhadora da limpeza por vários anos. Ele teve diversas dificuldades financeiras como imigrante ilegal nos Estados Unidos, depois ele conseguiu se legalizar. Ele conseguiu acessar a universidade e o que ele criou foi uma solução de educação financeira que ele começou a vender no B2C, mas não sei se você sabe, ninguém quer comprar educação financeira. É um produto difícil de se vender no B2C. E ele pivotou no ano passado para o B2B da seguinte maneira. Ele coloca APIs dentro dos aplicativos de bancos, e são bancos de pequeno e médio porte, porque se falar um Itaú, um Santander, tem muito dinheiro para ter equipe de inovação, desenvolvedores que vão fazer muita coisa ali dentro. Mas se você olha para bancos de cooperativa, bancos de microcrédito, eles têm equipes muito mais enxutas e eles não sabem como engajar os correntistas no aplicativo do banco. Então, o Pedro e a cofundadora dele, que é filha de imigrantes mexicanos, então achei muito legal a combinação dos dois ali. Os dois já tiveram problemas, né, pessoais em relação a dinheiro, e o que eles criaram e pivotaram ao longo do caminho foi uma solução que aumenta o engajamento dos correntistas nesses bancos de pequeno e médio porte. Então, apesar da startup ser baseada nos Estados Unidos, eles vendem para vários bancos da América Latina. Tanto para cooperativa de crédito aqui no Brasil, para banco de microcrédito na Colômbia, na Bolívia. E o que eles fazem são pequenas adições. E eu perguntei para eles uma vez, o que vocês não esperava que tivesse engajamento e acabou tendo? Eles falaram, a gente criou como se fosse uma spinning wheel, né? Aquela roda que você gira e pode ganhar alguma coisa ou não. A gente criou isso dentro do aplicativo do banco e toda vez que a pessoa ganha alguma coisa, sai 50 centavos da conta corrente dela e vai para a poupança. O ponto é, por que essa coisa é gamificada e ela é divertida? Só com soluções parecidas com essa, além de outras dicas, claro,
para o banco que eles estavam atendendo na Bolívia, a taxa de poupança aumentou em 30% em 5 meses. Então, tipo assim, Caramba. você olha, você pensa que o Pedro, que é o fundador, estudou economia comportamental. Então, eles utilizam essa questão da economia comportamental para transformar em APIs que a gente pensa é simples, tipo, como que, né? Mas o ser humano, pela questão comportamental, muitas vezes engaja. E isso aumenta não só a interação do correntista com o banco, mas também aumenta a taxa de poupança, o que é bom para o banco. Então passa a fazer sentido para o banco pagar isso enquanto B2B. Você percebe, assim, saiu do problema que é a educação financeira e foi sendo criativo, até encaixar no modelo que fazia sentido para quem deveria estar pagando, que não, nesse caso, Uhum. não são as pessoas de baixa renda, correntistas desses bancos. Então, eu acho que esse foi um exemplo de startup que a gente trouxe para o portfólio no ano passado, que não é uma EdTech, não é uma EdTech, mas serve ao propósito que a gente está olhando, que é essa educação financeira de longo prazo, sabe? Isso é muito legal, assim, diversificar o entendimento sobre impacto. Isso é muito legal, assim, as histórias são sensacionais, assim, isso eu acho que é um dos fatores bacana desse tipo de troca que a gente tem, é trazer histórias dessa para as pessoas conhecerem. E essa é uma que eu acho que, de fato, as pessoas que chegaram até aqui ouvindo deveriam procurar mais, entender um pouco mais dessa história. Ítalo, eu coloco todos os links que a gente mencionou aqui nas descrições, então todas as startups que você falou, eu vou buscar lá o site e eu vou colocar aqui na descrição, Ah, muito então bom. vale a pena darem uma olhada, porque são histórias e são aprendizados que para quem também está vivendo essa jornada em outros contextos, é sempre bacana saber mais. Ítalo, para a gente chegar no encerramento da nossa edição, eu queria te fazer uma última pergunta, já para te agradecer novamente, que é como é que você enxerga esse cenário de negócios de impacto a partir de agora? Como é que como é que você acha que o Brasil vai se posicionar, ou a América Latina vai se posicionar nisso, movimentos e dinâmicas que você acha interessante, que as pessoas que estão ouvindo a gente também deveriam estar atentas? Olha, bom, eu sou uma otimista profissional, né? Então, olhando, assim, eu comecei a me apaixonar pelo setor de impacto social em 2013, 2014. Eu fui realmente conseguir experimentar trabalhar com isso em 2016 e 17, né, na Cital. E eu efetivamente virei uma investidora de impacto na pessoa física em 2020 e no trabalho, né, na carreira, em 2022. Então, apesar de, quando eu cheguei, já tinha algum mato capinado ali, eu consigo ver muita diferença entre 2013, 2014 e agora, em termos de interesse dos investidores, em termos de exigências dos LPs, dos Limited Partners, porque agora você começa a ter os grandes alocadores de capital olhando para questões como essa. Então, quando você olha uma BlackRock, né, o Larry Fink soltando uma carta falando do posicionamento em relação a investir em fundos que medem o seu impacto, que medem as questões ESG, que tem diversidade no corpo dos investidores, você começa a ver que o grande fluxo de dinheiro está olhando para isso agora. Então, eu sou otimista naturalmente, mas esses sinais do mercado também me levam a crer que esse setor só vai expandir. E o que eu penso, tá, é que, por exemplo, em relação à pauta ESG, que é uma pauta de mitigação de riscos, eu já vejo isso mais acontecendo, digamos assim, não vai ter empresa que não mede isso no futuro. Tipo, todas as empresas vão ter que medir as questões ESG no futuro. Já para o empreendedorismo de impacto social, que é algo já um pouco mais intencional, eu vejo também esse setor só crescendo. E eu acho que antes, né, chamado de setor de nicho, porque a gente está olhando para uma fração de todo o dinheiro investido, eu acho que ele vai se tornar mais transversal, porque você
você tem problemas sociais e pessoas querendo empreender nesse sentido nos mais variados setores. Eu, enquanto potência, olho para a educação e empregabilidade, mas você tem pessoas olhando para o agronegócio, pessoas olhando para a biodiversidade, olhando para a saúde, olhando para saneamento básico. Então, assim, você tem em todos os setores oportunidades de redução de desigualdade social a partir do empreendedorismo. Tá para lançar, né, a ANDI, que é a Aspen Network, é uma rede de empreendedorismo social. Eles fizeram uma pesquisa sobre o estado do investimento de impacto na América Latina. Eu acho que eles estão para lançar nos próximos meses e que já vai mostrar esse crescimento entre 2020 e 2022 do investimento de impacto na América Latina. Então, acho que é legal ficar atento também para os relatórios que podem sair aí, porque o que a gente vê é esse aumento do volume investido e também um pouco da redistribuição entre setores. E depois da pandemia, com o evento da pandemia e toda essa crise que a gente viveu, o setor de saúde, de educação e de emprego são os que mais estão recebendo fluxo de dinheiro. Saúde, óbvio, por causa da questão da pandemia, mas educação e emprego, porque o que a pandemia causou de atraso na questão da educação, com crianças que não tiveram acesso, que não tinham como acessar a internet para fazer aula online, e também com a questão do emprego, porque você teve a queda, né? Você teve o aumento do desemprego em diversos sentidos. E, por um lado, isso também, digamos assim, incentivou o empreendedorismo de base, porque muitas pessoas que ficaram desempregadas começam a pensar em ter o próprio negócio. É por isso que eu digo e afirmo, empreendedorismo é uma maneira de criar emprego decente, mas a gente precisa entender como é que a gente sai da sobrevivência para realmente ter um negócio mais estável, né? E eu consigo, então, ver essa mudança. Se antes a gente estava olhando ali mais para... tinha, assim, menos saúde na distribuição dos setores, tá? E era mais infraestrutura, saneamento básico. Eu acho que no pós-pandemia, essa redistribuição está mostrando um pouco mais de volume nesses setores que eu te falei, saúde, educação e emprego. Então, eu acho que isso serão grandes desafios para a gente nos próximos ciclos econômicos. E, no geral, eu acho que o investidor tradicional agora começa a se perguntar, a ficar curioso. Que eu brinco que a gente não precisa de convertidos, a gente precisa de curiosos. Porque a pessoa que está curiosa e que quer entender o que é investimento de impacto e se realmente é possível combinar impacto social com retorno, essa pessoa curiosa, ela se envolve mais, ela aprende mais e ela passa, muitas vezes, a dedicar parte do portfólio dela, porque ninguém aqui está falando que você tem que colocar todo o seu dinheiro em startups. Não faça isso, né? Não façam isso, até porque é um ativo de alto risco. Mas se dentro de uma carteira de um investidor profissional, ele dedicar parte do seu portfólio para olhar para impacto social, ele não só vai aprender muito, como ele também vai ter um retorno balanceado de acordo com o grau de risco que ele está querendo correr. E aqui, tá, eu não estou advogando só em favor do investimento de impacto em startups. Existe investimento de impacto em renda fixa. Existe investimento de impacto no peer-to-peer lending, né, no empréstimo. Então, existem diversas maneiras de fazer isso, e eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais gente curiosa. Só um exemplo, porque em 2015 eu estava trabalhando com fusões e aquisições, eu era analista, né, de fusões e aquisições, e eu tinha 2 ex-chefes que eu perguntei para eles, eu comecei a contar para eles que eu estava super interessada na questão do microcrédito do Mohamed Yunus, que eu estava estudando um pouco isso, e perguntei para eles se eles conheciam investimento de impacto, e a resposta foi muito
seca e cética. É, eu acho que ou você faz caridade ou você faz investimento. Tipo, não tem esse negócio de querer misturar os dois, entendeu? Porque é uma coisa ou outra. E hoje em dia eu vejo esse movimento desses investidores parando e pensando, não, mas o que é isso aí? Porque agora já tem fundo que tem tempo suficiente para mostrar retorno. Então fica mais difícil você falar que ou faz um ou faz outro, porque as evidências já estão mostrando que é possível ter os dois. Então, eu acho que é uma questão de amadurecimento também desse ecossistema, e aí isso atrai curiosos e pode, eventualmente, converter esses investidores em pessoas que falam, não, parte do meu portfólio vai ser dedicado para isso. Você olha para uma Right Capital, por exemplo, que é uma gestora, né, de investimento, se não me engano, eles tomaram uma decisão para o estatuto do fundo em que 1% do fundo, do capital do fundo, vai ser para sempre alocado em algum tipo de investimento de impacto. É pouco ainda? É, mas você percebe que inserir isso no estatuto de um fundo já é uma transformação. E a gente começa pelas pequenas transformações para levar às grandes transformações. Isso é muito bacana, assim, é bom ter uma visão um pouco mais profunda sobre esse cenário. Os exemplos que você colocou, as informações que você trouxe agora, acho que também elas são muito importantes, tanto para quem está empreendendo, mas também para quem está investindo ou querendo investir, entender, né, essa visão final. Acho muito bacana que investimento e impacto não é caridade, tipo, é investimento com uma outra premissa, com uma outra proposta, mas que não é você dar o seu dinheiro para alguém, enfim, você está de fato fazendo um negócio de outra natureza. Isso é muito legal. Então, Ítali, para a gente encerrar, eu queria te agradecer pelo tempo, pelas informações. Eu acho assim, é uma experiência única, é muito bacana conversar com quem está de fato inserido nos contextos distintos desse nosso ecossistema, né? Sair um pouco das conversas que, querendo ou não, algumas conversas entram muito em padrões, e quando a gente consegue sair é sempre muito legal, porque a gente abre um pouco o campo de visão, aprende de fato alguma coisa nova. Então, obrigado pelo tempo aqui que você dedicou para essa conversa. Obrigada a você pelo convite, Luiz. Estamos aí na atividade, então sempre que precisar. Eu sou, como eu falo, eu adoro um bom papo e acho que trocar, né, trocar conhecimento é o jeito como a gente aprende no ecossistema de startup, né? É trocando conhecimento, não é só lendo livro. Livros são importantes, deveríamos ler, mas eu acho que a troca com pessoas é muito rica, consegue construir pontes e fazer com que a gente salte alguns caminhos aí, sabe? Então, contem comigo, sou fã também do Camelo, eu gosto muito dessa ideia de olhar para startups mais pé no chão, e a gente busca muito isso enquanto potência, então a gente não pratica valuations bizarros, a gente é muito sensível nessa questão de preço, né, para entrar numa startup. Óbvio que em alguns casos a gente co-investe com fundos maiores que estão liderando, mas aí depende muito do que a gente vê no time. No geral, a gente é mais conservador em relação à questão do uso do recurso e do valuation de entrada nos investimentos. Então, acho que está super alinhado também com o Papo de Camelo aqui. Boa! Então, você que nos ouviu até aqui, lembrando que toda edição do Papo de Camelo também tem uma edição da newsletter que complementa o que a gente conversou. Então, vai ter lá na Camelo provavelmente uma edição falando mais sobre investimento de impacto, falando um pouco mais da potência, do portfólio investido, do cenário como um todo. Então, se você está aqui e ainda não leu, vai lá dar uma lida para complementar tudo isso que a gente conversou, e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu! Boa!